Estamos esperando aqui entrar ao vivo também no Instagram. Ok, já estamos ao vivo aqui para falar hoje de títulos públicos e uma escolha inteligente quando você vai investir. Deixa eu ver se aqui tá tudo certo no Facebook. Deixa eu rolar a página aqui para ver se tá certo. Tá tudo bem aqui. Tá tudo bem aqui também com o Instagram. Pois é, o Tesouro Direto está se tornando um canal cada vez mais conhecido do público em geral. Muitas pessoas estão tirando o dinheiro da conhecida, da famosa, da tradicional caderneta de poupança e estão colocando no Tesouro Direto. E isso é muito bom. Mas ainda tem muita gente que mantém o dinheiro investido ainda em caderneta de poupança. E muitas vezes até a minha audiência me pergunta, nossa, como que eu faço? Em que título que eu invisto? Por que eu tenho que levar o meu dinheiro lá para o Tesouro Direto? É seguro, não é seguro? Coisas desse tipo. Então hoje eu vou falar especificamente como é que você faz para escolher os títulos do Tesouro Direto, como é que você coloca o seu dinheiro lá. Mas eu quero te explicar para aquela pessoa que está chegando agora, que nunca me viu, está me vendo aqui a primeira vez. Pode ser que você esteja entrando no meu canal do YouTube, ou você esteja me vendo aqui no Facebook, ou aqui no Instagram. Eu sou Evanilda Rocha, sou consultora financeira há mais de 18 anos e comecei a fazer lives com mais constância em meados de 2020, em pleno distanciamento social. Porque como as pessoas não podiam, muitas vezes, aliás, não deviam mesmo sair de casa, eu resolvi trazer a minha contribuição aqui para as pessoas, fazendo as lives. Eu fazia as lives à noite, depois desse ano de 2022, eu transferi as lives para as terças e quintas. Eu mantive o dia, porque já era terças e quintas mesmo, mas eu trouxe para as 17 horas. E hoje nós vamos falar sobre Tesouro Direto. Tudo que você precisa saber para decidir em que papel você vai investir, quando você vai investir o seu dinheiro. E por que é importante você investir o seu dinheiro? Porque se você deixa ele lá guardado no seu cofrinho, se você deixa ele lá debaixo do colchão, ele não vai render. Então, quando você tem um dinheiro sobrando, é melhor você colocar ele para trazer mais dinheiro para o seu bolso. Então, nos últimos anos, o que aconteceu? O Tesouro Direto atraiu milhares de brasileiros e isso foi muito bom. Então, as pessoas colocavam o seu dinheiro, que tradicionalmente estava na caderneta de poupança, para o Tesouro. Como assim? O primeiro passo para não investir mais na caderneta de poupança começou a ser o Tesouro Direto e eu já disse aqui que isso é muito bom. Agora, o Tesouro Direto não é só para pequenos investidores. Ele aceita também grandes recursos para investidores além dos iniciantes e além dos conservadores. Então, ele é bom instrumento como estratégia de diversificação e proteção. Por quê? Porque o Tesouro Direto tem a garantia do governo federal. Então, ele é muito importante para pequenos investidores, mas é importante também para grandes investidores que buscam investidores conservadores para diversificar a carteira. Bom, agora é importante você entender como funciona o Tesouro Direto. Porque isso te ajuda, não é? A escolher os papéis, por que você vai comprar um papel e não vai comprar outro, quais são os riscos envolvidos, como é que você faz essa gestão. Como é que você ingressa nesse mundo dos títulos do Tesouro Direto. Então vamos entender primeiro o que é o Tesouro Direto. Ele é um programa do governo, ele foi criado pelo Tesouro Nacional em 2002. Olha que legal, está fazendo 20 anos esse ano. O Tesouro Nacional é o órgão responsável pela gestão da dívida pública.
Então, ele permite que pessoas físicas comuns, como você e como eu, comprem papéis do governo federal pela internet. Resumindo, simplificando, quando você compra um título do Tesouro Direto, você é um investidor e você está emprestando dinheiro para o governo. Isso mesmo, você empresta dinheiro para o governo federal quando você compra títulos do Tesouro Direto. Então, o que acontece? O Tesouro Direto ganhou popularidade porque ele tem várias modalidades de investimento lá, muito democráticas. Ele permite investimentos com valores bem baixos, bem modestos. A partir de R$30, você já pode comprar uma parte de um título lá dentro do Tesouro Direto. Outra coisa interessante, ele oferece liquidez diária para todos os papéis. Então, se você comprou um título lá no Tesouro Direto e você quer desfazer-se do título, ok. Você pode fazer isso a qualquer momento e isso acontece quando o mercado está aberto. Ok, mas não estamos falando ainda em se desfazer do papel, nós estamos falando como escolher, usar a sua inteligência para escolher o papel mais adequado para você no determinado momento da sua vida. Então, o que acontece? Tem uma outra vantagem do Tesouro Direto, que muitas instituições financeiras participam dessa compra e venda. Então, você pode aplicar por diversos meios, através de diversos bancos, através de diversas corretoras de valores. Então, é bem fácil, você vai achar com muita facilidade um intermediário para você fazer esse investimento em títulos do Tesouro. E outra coisa importante é que na plataforma do Tesouro Direto há várias opções de títulos públicos à venda. Então ele atende também a diversos tipos de investidor, atende a diversos perfis. Então você pode escolher indexadores diferentes, você pode diversificar os prazos de investimento e até os fluxos de remuneração. Vamos falar sobre isso, porque isso vai ficar bem mais fácil para você entender, que eu vou dar explicação tintim por tintim, passo a passo. Mas antes, eu quero te recomendar, se você não está acostumado aqui a assistir aos meus vídeos, pega a caneta, pega papel, para você assistir fazendo as anotações. O que eu digo para os meus alunos, para a minha audiência? Que você use o papel e caneta, porque as ideias vão surgir. Por que eu falo isso? Porque eu estudo também assistindo aquelas pessoas, aqueles treinadores que são importantes para mim. E sempre tenho caneta e papel. A pessoa que está palestrando, que está dando a aula, que está dando o treinamento, ele vai me passar ideias principais. Mas eu também tenho as minhas próprias ideias. E isso pode acontecer com você. Então, é legal você anotar na hora. Eu sei, você vai falar assim para mim, Evanilda, eu vou lembrar depois. É possível sim que você se lembre, mas é possível que você não se lembre, porque já aconteceu isso comigo. Eu tenho uma ideia bacana, uma sacada, e eu não anoto, porque estou na hora assim, sem papel e sem caneta. Pronto, depois eu esqueço. Então eu sei que você pode mais cuidar melhor do seu dinheiro. Eu sei que você pode mais organizar a sua vida financeira, que você pode ter mais riqueza, mas é muito legal você anotar suas ideias e as ideias principais que eu vou te passar aqui. Então, o que eu te falei até agora? O que eu já te falei? Primeiro, que você sim pode investir em títulos do Tesouro Direto, que você pode começar com valores modestos, porque você pode começar com R$30, que ele tem facilidade, você pode investir nele através de várias entidades que são bancos ou corretoras, que ele é popular tanto para poucos valores como grandes valores, que ele é muito importante também para iniciantes, mas também para veteranos. Por quê? Por causa desse leque de produtos, que você pode comprar papéis para diversificar seus investimentos. Então, olha quanta coisa eu já te passei aqui. Então, é legal você ter papel e caneta aí para anotar. Agora, tem vários tipos de títulos públicos, isso eu já falei para você.
Agora eu vou escolher qual deles. E agora? Qual que é aquele que vai ser mais importante para mim nesse determinado momento? Você pode estar se perguntando aí. Então, quando você for investir, é importante você dar alguns passos. O primeiro passo, eu inclusive falei de uma live, é importante eu trazer aqui, é o seguinte: definir o objetivo do seu investimento. Teve uma live que eu chamei esse definir o objetivo como batize o seu dinheiro. O que quer dizer isso? Você está investindo para quê? Então, o primeiro aspecto é definir o objetivo do seu dinheiro. Para que você está investindo? Então, batize o seu dinheiro. Você pode falar para mim, olha, eu estou investindo porque eu quero uma reserva, eu estou investindo porque eu quero trocar de carro, estou investindo porque eu quero comprar uma moto, eu estou investindo porque eu quero aposentadoria, eu estou investindo porque eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, não sei. Batize aí o seu dinheiro. 2, defina o prazo. Que prazo é esse? Quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro investido? Isso é ótimo você saber. Eu vou montar minha reserva, eu quero a minha reserva montada, assim, mas se tiver uma emergência, ou se surgir uma grande oportunidade, eu quero mexer a qualquer hora. Então, é o tipo do produto, é o tipo do investimento que você pode ter, você precisa ter acesso a qualquer hora. Então, tá lá. Isso você leva em consideração. Não, eu tenho prazo, eu vou investir, mas eu posso aguardar mais tempo. Então, isso é importante. Definir o prazo em que você pode ou quer deixar o seu dinheiro investido. Terceiro passo, nível de risco que você está disposto a correr. Isso é legal você saber também. Eu preciso investir num papel lá no Tesouro Direto quase sem risco, ou eu posso correr riscos? Então, esse tipo de pergunta, inclusive, é muito importante para você avaliar sempre que você for investir, seja no Tesouro Direto, seja em outro tipo de investimento. Então, batize o seu dinheiro, para que você está investindo, define o prazo, quanto tempo você pode deixar o dinheiro investido e nível de risco que você está disposto a correr. Então, isso é importante anotar no caderno, tá? Na sua agenda, aí onde você costuma anotar. Agora, há 3 grupos de títulos à venda no Tesouro Direto. Você tem um grupo chamado pré-fixados, outro chamados pós-fixados e um grupo de híbridos. Então, você tem pré, você tem pós-fixados e você tem os híbridos. Eu vou explicar. Nos pré-fixados, quando você vai fazer a compra do papel, você já sabe quanto você vai receber de retorno. Então, se você faz a aquisição do título, você vai ficar um prazo com o título, lá na frente, quando você for resgatar, você já vai saber quanto é que você vai ganhar. Então, esses são os chamados pré-fixados. Nos papéis pós-fixados, você conhece os critérios de remuneração, mas para saber, você só vai ficar sabendo exato o valor que vem para o seu bolso quando você for fazer o resgate. Então, esses papéis geralmente são indexados, atrelados a um indexador, e esse indexador pode variar. Então, tem os papéis pós-fixados, você conhece os critérios de remuneração quando você investe, mas só vai saber o retorno certo, o total mesmo que vem para você, quando você faz o resgate lá na frente. Então, esses papéis são atrelados a um indexador que pode ter variação. Outro tipo de papel que você pode investir são os chamados títulos híbridos. Uma parte da remuneração é definida no momento de compra e a outra parte ela é atrelada à variação da inflação. Então, eles são chamados de híbridos por causa disso. Tem uma parte definida no momento da compra e o restante atrelado à variação da inflação.
Então agora eu vou falar para você que tipos de títulos que tem. Quais são os nomes deles e como é que funciona. Então, por exemplo, tem o título Tesouro Selic. Eu já falei muito desse título aqui em outros vídeos. Ele tem um retorno pós-fixado. O Tesouro Selic, ele tem rendimento diário e ele tem um retorno pós-fixado. Por quê? Porque ele tem o rendimento atrelado à taxa oficial de juros da economia, a taxa Selic. E a remuneração dele é no vencimento. Ok, os títulos do Tesouro Direto, você pode resgatar a hora que você quiser. Alguns você não vai ter perda, em hipótese alguma, você pode resgatar a hora que você quiser, e é o caso do título do Tesouro Selic, esse título, né, especialmente, mas outros você pode ter perda se você resgatar antes da data do vencimento. Mas eu já explico com mais detalhes. Vamos lá. Tesouro Selic, repetindo, ele tem um retorno pós-fixado. O rendimento dele é a taxa Selic mais uma pequena taxa contratada e a remuneração é no vencimento. Tem o Tesouro Pré-fixado, como o nome diz, o retorno é pré-fixado, ele já é estabelecido antes. Tem uma taxa contratada e a remuneração é lá no vencimento. Agora, tem esse tesouro pré-fixado que ele também pode ter juros, ele tinha antes juros pré-fixados semestrais. No meu computador, só para checar se ele tem esse papel lá na tabela ou não. Deixa eu só pegar aqui, já vejo rapidinho, só para confirmar aqui. Tem com juros semestrais, tem sim, tá aqui. Juros semestrais também. Ótimo. Bacana. Então a nossa planilha está certa mesmo. Então vamos lá. Você tem o tesouro pré-fixado que eu já falei, mas dentro do tesouro pré-fixado, o que acontece? Você também tem juros semestrais. Então, esses juros semestrais quer dizer o seguinte: o capital continua rendendo normalmente, mas a cada 6 meses você tem lá um pequeno crédito de juros na sua conta. Por quê? Porque você contratou esse papel dessa maneira. Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Então, qual é o retorno? Pré-fixado, você já sabe quanto é que vai render. A taxa já está contratada, combinada, certíssima, quando você compra o título. E você vai ter a remuneração semestral e no vencimento. Semestral são só os juros, no vencimento aí vem tudo, o capital também, mais os juros restantes. Outro título é o Tesouro IPCA+. O IPCA+, é um título híbrido. Por quê? Porque ele paga o IPCA mais a taxa contratada. Aí você pode perguntar para mim, Evanilda, o que é isso? O que é esse IPCA? O IPCA é um índice que ele, no Brasil, ele é considerado como o índice da inflação oficial no Brasil. Então, o que acontece com esse título? Tesouro IPCA. Ele paga para você a variação da inflação, mais um percentual de juros. Ou seja, esse título é usado para aquelas pessoas que não querem perder da inflação. Então, você entra lá no Tesouro Direto, entra lá na plataforma e você compra Tesouro IPCA+. O que esse título híbrido te oferece? A correção da inflação, então você nunca vai perder da inflação, mais um percentual de juros. Aí o vencimento, quando você compra um tesouro direto, um tesouro IPCA+, você vai ter somente lá no rendimento a remuneração. Só que esse título, ele também tem a possibilidade, se você comprar um IPCA+, com juros semestrais, a cada 6 meses também você vai receber pequenos depósitos da sua conta, que são os juros semestrais. Então esse também é um título híbrido, mas ele tem rendimentos semestrais, se você escolheu assim. Então aqui eu já te passei 5 possibilidades de títulos.
É interessante você saber, conhecer que tem essas 5 possibilidades, porque isso facilita a sua escolha. Você fica com mais opções de escolha. E aí eu vou te explicar. Porque vamos supor que você queira falar assim para mim, Vanilda, olha, eu não tenho reserva ainda. Eu estou montando a minha reserva. O que eu faço? Então, eu já te explico. Então, o que acontece com o primeiro título que eu te falei? Título Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado. Por quê? Porque ele acompanha a taxa Selic, que você já deve ter me ouvido falar aqui, que é a taxa oficial de juros da economia. E o que acontece? Esse título acompanha se a taxa subir, se a taxa desceu. Esse título você nunca perde dinheiro na hora que você for resgatar. Porque a taxa Selic é definida pelo Banco Central, não é? E tem reuniões do Copom a cada 45 dias. Eu falei isso na nossa live de terça-feira. Porque a live de terça-feira eu falei o seguinte, a taxa Selic subiu de novo, e agora? Então eu falei da importância da taxa Selic, eu falei por que nós temos que acompanhar essa informação, qual o impacto dela nos nossos rendimentos, qual o impacto dela no seu bolso. Então, se você não assistiu esse vídeo, aproveita para assistir depois que terminar esse aqui. Por enquanto, fica aqui comigo. Então, o que acontece com o Tesouro Selic? Ele é um pouco volátil, ele pode oscilar ao longo do tempo. Mas o que acontece? Ele pode oscilar e o seu título, se for um Tesouro Selic, ele vai acompanhar todos os dias a subida, no caso aqui da nossa taxa Selic, ela está com viés de alta, ela vai acompanhar. Então, se você, por acaso, precisar vender o seu papel antes do vencimento, você não perde dinheiro. Por isso que a gente orienta para as pessoas que estão construindo a reserva estratégica, a reserva financeira, a reserva do sono tranquilo, como a gente chama aqui no método Dinheiro Inteligente, você começa pelo Tesouro Selic. Por quê? Porque você é remunerado dia a dia. Então, se você perde o resgate, você não perde dinheiro. Então, os iniciantes, primeira coisa, que eles começam por qual papel? Começam pelo Tesouro Selic. Ok? Hoje, para você comprar uma fração, vou olhar para você e falar certinho. No momento que estou gravando aqui esse vídeo, um Tesouro Selic, um pedacinho do Tesouro Selic, hoje o menor valor custa, você precisa ter R$ 112,34 para comprar uma fração, a menor fração do título Tesouro Selic. Um título inteiro, que eu estou vendo aqui na tela, um título inteiro, completo, ele está no valor de R$ 11.234,55. Mas como você pode comprar 0,01 do título, ou seja, 1% do título, então com R$ 112,34 hoje, você pode comprar um pedacinho do título. E aí você já está emprestando dinheiro para o governo e você já se transforma num investidor. E o que acontece com esse título Tesouro Selic? A rentabilidade é sempre positiva. Ela pode ser maior ou menor dependendo do tempo, do horizonte de tempo que seu dinheiro permanecer investido. Mas o ótimo desse título é que você nunca perde dinheiro quando você resgata. Todos os títulos têm data de vencimento. Eles não duram para sempre. Mas o Tesouro Selic você pode resgatar a hora que for, você não vai perder dinheiro. Tudo bem? Ok? Vamos para o próximo. Tesouro pré-fixado. Neste papel, o retorno ele é informado na hora que você vai fazer a aplicação. Então, você sabe exatamente quanto que você vai receber se você se mantiver investido lá no papel, na data do vencimento, quanto é exatamente que você vai receber. Agora, se você decidir vender antes do prazo de vencimento, você pode sacar o valor até com prejuízo. Por quê? Por causa das oscilações do mercado. Então, o que eu digo para os meus
alunos, para os meus clientes. Tesouro Selic você investe para formar reserva. Agora, você pode diversificar comprando pré-fixado e também você pode comprar IPCA+. Mas o ideal é você ficar casado com o título até o final. Você pode vender o título a hora que você quiser. Só que, além do Tesouro Selic, que esse você não perde dinheiro de modo algum, você pode vir a perder dinheiro tanto no outro título pré-fixado quanto no Tesouro IPCA+. Se você vender antes da data do vencimento. Então, para a pessoa, para os meus alunos, para os meus clientes memorizarem, ficar mais fácil de entender, quando você comprar esse título pré-fixado, lembre-se de ficar casado com o título até o final. Então, por exemplo, se eu vou olhar na tela agora, eu tenho aqui um tesouro pré-fixado que vai vencer em 1º de julho de 2024. Então, o ideal é que você compre o papel, compre e fique com ele até o final. E esse você pode comprar um pedacinho, que é R$ 30,90. Ou você compra dobro disso, o triplo disso, o quádruplo disso. Ou se você, por exemplo, for comprar um IPCA+, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o menor valor que você pode investir, comprar no papel, é R$ 30,19. Então, não é muito. Você pode comprar e ficar com esse título até o final, que não vai te prejudicar. Mas, geralmente, o que eu aconselho? Você, sempre, já falei várias vezes, comece aqui mesmo pelo Tesouro Selic para você montar a reserva. Já expliquei como é que faz a reserva, o cálculo da reserva. Fez a reserva, aí sim você pode diversificar. A orientação que eu passo é, de preferência, comece a planejar a sua aposentadoria, que você vai fazendo devagar, devagar, sem pesar, e aí vai poupar para realizar os sonhos que você quer. Mas vamos lá, estamos falando ainda, por enquanto, do tesouro pré-fixado. Ok, então esse eu sei com antecedência quanto é que eu vou receber lá na frente. Agora, por que eu falo que você pode ter prejuízo? Porque esse título, e você combinou, quando você compra, que você vai ficar com ele até a data do vencimento. Se você quiser se desfazer dele na data do vencimento, o governo vai comprar de volta, mas ele vai pagar o valor que o título está valendo no mercado. Ele pode estar valendo mais, e aí você tem ganhos, e ele pode estar valendo menos. É só isso que você precisa saber. Ok, se você disser para mim, eu vou comprar e vou ficar até o final, tudo bem. Tá valendo, toca a vida, tá tudo certo. Ou você diz para mim, eu vou comprar, se precisar vender, eu vou vender, e eu corro o risco, também tá tudo certo. É importante você só saber as regras do jogo, para quando você entrar, você saber o que pode acontecer. Vamos agora para os juros pré-fixados, o tesouro, né? Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Esse também é um título bem interessante que eu recomendo para as pessoas que querem preparar a sua aposentadoria. Por quê? Porque neste caso, você já sabe, no momento da compra, você vai comprar o título agora, o que vai acontecer? Você já sabe como é que vai ser o retorno do seu investimento, porque você vai ter a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa de juros. Então, no momento da compra, você sabe como vai ser remunerado. Agora, o que pode acontecer com os juros semestrais? Porque tem tesouro pré-fixado com juros semestrais e aqueles que não têm juros semestrais. Por qual que você faz a opção? De preferência, eu sugiro que você compre aquele sem juros semestrais. Por quê? Porque lá na frente você vai ter mais dinheiro. Mas vamos supor que você decidiu, você tem alguns compromissos no ano e que seria interessante para o seu bolso, para o seu fluxo de caixa pessoal, ter algumas entradas financeiras a cada 6 meses. Então você compra esse papel com juros semestrais. Esses juros vão cair na sua conta a cada 6 meses. Quando o papel lá no final tiver o vencimento, aí vem todo o capital, mais os juros restantes. Agora, se você falar para mim, não, eu não preciso de juros semestrais. Então, você compra só
o quê? O tesouro pré-fixado mesmo, que eu te falei agora há pouco. Tudo bem? Ok. Vamos lá agora falar a respeito do tesouro IPCA+, que eu estava falando antes. O tesouro IPCA+, ele te paga realmente vamos dizer, espera um pouquinho, um momento. Ai, tava com medo de tossir aqui, tava meio difícil. O tesouro IPCA+, é uma categoria híbrida. Parte do retorno dele é pré-fixado e a outra parte é o quê? Uma taxa de juros. O pré-fixado aqui é o quê? A definição de que ele vai te remunerar a inflação. Ou seja, você não vai perder da inflação quando você comprar o título Tesouro IPCA+. Então, ele vai te dar taxa de inflação mais uma remuneração a mais. Então, isso é muito claro. Para quem é recomendado esse tipo de título? Para quem está se preparando para aposentadoria. Ah, mas é só para aposentadoria? Não, não é. Você pode amanhã ou depois, você não tem pressa, você pode aguardar um pouco, você pode guardar para comprar um veículo, você pode guardar, por exemplo, para um filho lá na frente para pagar a faculdade do filho. Ou seja, são objetivos mais a longo prazo. Você pode guardar até para você mesmo fazer uma viagem, o que você quiser. Mas ele é muito legal porque ele sempre tem ganho real acima da inflação. Porque ele já te paga a inflação, ele acompanha a inflação e ainda tem uma remuneração. Então você vai ganhar dinheiro acima da inflação, isso é garantido. Agora, você pode ter o título normal, que você compra agora e pega todo o título mais os juros no final, mas você pode ter esses títulos com rentabilidade semestral. Aí você decide o que você quer, se você quer ter fluxo de dinheiro a cada 6 meses. Você que decide, dependendo aí do seu caixa. Agora, como é que funciona o Tesouro Direto? Ele é muito importante você conhecer essa compra e venda, porque vai facilitar o uso assim, no seu dia a dia mesmo. Quem é que está envolvido na operação, como é que você faz para ter esse dinheiro de volta na sua conta depois que você investiu, quando você precisa ter esse dinheiro, quais são os custos envolvidos, tipo de investimentos e tudo mais. Os tipos de investimentos eu já te falei, são 5, ok. Mas e as taxas e o valor mínimo? O valor mínimo, você já sabe, é sempre 1% do valor total do título. Então, isso ajuda bastante. Então, pessoas que têm valores modestos para investir, podem investir no Tesouro Direto e podem investir muito bem. Porque antes da existência do Tesouro Direto, as pessoas que tinham volumes baixos de dinheiro só podiam realmente investir na caderneta de poupança. Mas com a criação do Tesouro Direto, isso passou assim, a auxiliar os pequenos investidores. Por quê? Porque eles podiam ter acesso, passaram a ter acesso a investimentos com rendimentos muito bons. Então, quando você está comprando um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo, como eu falei aqui. Então, você pode comprar um pedacinho do título, e esse valor é bem pequeno mesmo, né? A partir de R$30 você já pode investir. E o que acontece? Você tem algumas taxas que você precisa pagar lá no Tesouro Direto. E o que acontece? Quando você faz uma compra, você precisa fazer uso de um intermediário, que é uma corretora de valores. Então, da minha audiência, muitas pessoas têm ainda conta nos grandes bancos. Nem precisa sair do grande banco para você fazer a compra do Tesouro Direto. Por quê? Porque os grandes bancos não estão cobrando nada para fazer esse operacional para você. Você tem que se cadastrar na corretora do grande banco e fazer todo o operacional por lá. Então, você não vai ter custos. Tinha até recentemente custo de custódia. Você guardava como se o seu dinheiro ficasse guardado lá, e fica mesmo, né? Na B3, na antiga Bolsa de Valores. E você pagava uma pequena tarifa ao longo do ano para esse
essa parte administrativa do registro do título no seu nome. O que aconteceu recentemente? Até postei isso lá no meu Instagram e no Facebook também. Títulos até 10 mil, no caso do Tesouro Selic, o que acontece? Você não paga nenhuma taxa. Essa taxa de custódia não é cobrada de você. Então, por que o Tesouro fez isso? Porque a grande maioria dos investidores tem até 10 mil reais investido no Tesouro. Então, para esse público, eles estão isentos dessa taxa de custódia, que era de 0,25, caiu para 0,20 ao ano. Então, essa taxa você não vai pagar, se você tem até 10 mil reais investidos. Então, isso é muito bom. O que você vai pagar? Você vai pagar o imposto de renda. Mas o imposto de renda você não se preocupe. Por quê? Porque o sistema, o Tesouro, o banco, todos eles, a corretora do banco, melhor dizendo, faz todo o operacional para você. Você vai receber um documento, quando chega o comecinho do ano agora, inclusive já deve estar disponível no seu banco, um informativo do imposto de renda, mostrando até onde você vai, em que parte da sua declaração de imposto de renda você vai colocar lá a declaração do seu investimento no Tesouro. Que é lá, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Vem certinho todo o informe de rendimentos, de investimentos, né, melhor dizendo, para você fazer a sua declaração de imposto de renda muito bem feita. Então, tem essas facilidades. Então, você vai recolher imposto de renda, mas sem preocupação. As instituições financeiras já fazem isso para você. A outra coisa, se você precisar usar o seu dinheiro, se você precisar resgatar, isso tudo também é muito rápido. Você pode acompanhar toda a movimentação do seu dinheiro na palma da sua mão. O banco tem corretora, o banco tem app, tem aplicativo, a corretora tem aplicativo. Então você acompanha tudo, você sabe tudo ao certo. Online você fica com esse aplicativo na mão, aplicativo do banco, da corretora do seu banco, aplicativo mesmo do Tesouro Direto, tudo tem aplicativo. Então você pode acompanhar certinho, tudo que está acontecendo com o seu dinheiro. Então, esse custo já expliquei para você que ficou reduzido. Então, a taxa de custódia não é cobrada dos investidores que têm até 10 mil no Tesouro Selic. Então, isso é muito bom. A partir daí, sim, você vai pagar essa taxa, mas essa taxa é uma vez por ano só. Então, as taxas, geralmente, as corretoras todas são taxa zero, você não vai pagar. Tributação, já falei para você aqui. Declaração também já falei. E quando você for fazer ou aplicações ou resgates, você tem que usar o horário mesmo em que o Tesouro Direto está operando. Porque, por exemplo, sábado e domingo não adianta você fazer operações porque está fechado. À noite, de madrugada, também não adianta. Você tem que usar ali naquele horário comercial entre 9h30 da manhã e 18 horas da tarde, tá? Eu acho que é isso que eu queria falar para você, que você, quando for usar, quando for decidir mesmo investir no Tesouro Direto, eu quero que você pense o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Lembra que eu expliquei lá no comecinho para você batizar o seu dinheiro? Ou seja, eu estou investindo para quê? Quanto tempo eu posso deixar esse dinheiro parado lá? Que nível de risco eu estou disposto a correr? Então, que você reflita sobre isso. Uma outra coisa bacana também para você usar, que eu também já falei aqui nas lives, é para você usar o simulador da plataforma Tesouro Direto. Não sei se você já entrou na plataforma, se você não entrou, eu quero que você entre. Por quê? Porque o endereço www.tesourodireto.com.br é um endereço muito interessante para você entrar, conhecer, navegar e usar o simulador. Dentro da plataforma do Tesouro Direto tem um simulador que é ótimo para você entrar e usar.
Porque o simulador te faz perguntas, esse tipo aqui de perguntas que eu disse para você no começo aqui do nosso vídeo. E ele te faz sugestões de produtos que você vai poder investir. E assistindo essa live aqui, você já vai ter mais conhecimento. Então, quando você entrar lá no Tesouro Direto, você vai ficar mais familiarizado. Outra dica que eu quero dar para você. Ouça esse vídeo aqui mais de uma vez. Assista esse vídeo mais de uma vez. Por quê? Se você já domina o assunto, ok. Assistir uma vez, tá tudo bem. Mas quando o assunto é novo para você, assiste mais uma vez. A repetição é técnica de estudo. Eu falo isso para você, mas eu aplico isso na minha vida. Quando o assunto é importante para mim, quando o assunto é novo, quando eu preciso aqui também trabalhar aqui meu raciocínio, eu assisto o vídeo mais de uma vez. Porque isso reforça o meu entendimento. E aí, quando eu preciso entrar em ação, eu entro em ação com mais segurança. Então assista esse vídeo, vai amadurecendo as suas ideias, porque a prosperidade é para todos e para você também. Eu tenho dito aqui mais de uma vez que nós não somos treinados para enriquecer. Então a gente tem que treinar a mentalidade nossa para saber que devemos cuidar bem do nosso dinheiro, devemos ter sobras financeiras, devemos investir para a gente poder usufruir dessa tranquilidade nossa. Investir para quê? Investir para ter tranquilidade e para poder fazer mais coisas. Para a gente poder realizar mais sonhos. Então, sempre que eu entro aqui para fazer um vídeo, eu fico pensando assim, nossa, como é que eu posso ajudar a minha audiência? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Como é que eu percebi que eu podia cuidar do meu dinheiro? E como é que eu posso ajudar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro delas? Porque se eu pude fazer mais da minha vida, você também pode. Eu não nasci sabendo, eu tive que aprender, me esforcei para aprender, mas se eu não sabia quase nada a respeito de dinheiro, eu aprendi, eu passei a aplicar na minha vida, eu passei a ensinar pessoas, você também pode. E sim, você pode mais do que você tem feito até agora, com certeza você pode mais. E é por isso que eu estou aqui. Então, quero pedir para você deixar o seu joinha aí nos nossos vídeos. Sempre que você encontrar conteúdo nosso, é importante você deixar o seu joinha. Porque quando você deixa o seu joinha, para mim, o que significa? Para mim e para minha equipe, é que você está gostando do conteúdo. Outra coisa que eu quero te pedir, compartilhe para todo mundo que você achar no seu critério que está pronto para cuidar melhor do dinheiro, que gosta desse assunto, que quer aprender mais. Outra coisa, mesmo aquele que ainda está mais ou menos assim, acha importante, mas acha que não tem tempo, deixa lá, passa para ele, porque os nossos vídeos são curtos. Esse ficou mais espichadinho um pouco aqui, porque é muito assunto mesmo, é importante, eu queria passar mais coisa aqui para vocês. E outra coisa também importante, se você tem sugestões de um assunto, um tema, alguma coisa que você queira que a gente fale, mande aí a sua mensagem nas redes sociais. Pode escrever, olha, Vanilda, que tal você falar sobre isso? Olha, você já falou sobre isso, mas eu queria que você falasse de novo. Olha, tem esse assunto assim, assado. Coloca para mim, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a fazer mais com o seu dinheiro. Você pode, através da sua inteligência financeira, você fazer mais. E você já é inteligente. O que eu quero te ajudar? Como é que eu quero te ajudar? De uma forma muito mais prática, fazer mais com o dinheiro que você já tem. Inclusive, ter mais prosperidade. Porque prosperidade é para todos e para você também. E tenho certeza que você pode mais. Estou finalizando aqui, ó, e te vejo na próxima oportunidade. Obrigado por quem me acompanhou. Já finalizo aqui no Facebook. Um momentinho só. Tchau!